32 ao 43, Lucas, capítulo 23. Quando eu estava orando uma terça-feira, o Senhor falou para mim colocar a Thaisa numa escola de teclado o mais rápido possível, que o grupo de louvor ia deslanchar. Foi exatamente a voz do Senhor que eu escutei numa exata terça-feira, quando eu estava ali na cantina, comendo, procurando algo para comer. O pastor Noel me chama, querendo apresentar o filho dele, o pastor Alves. Quando o pastor Alves vem conversar comigo, começa a conhecer ele. Naquela exata noite, eu quero que as crianças, quem estiver responsável, já pode ir para a salinha. Só uma professora para as crianças. E naquela terça-feira, irmãos, o pastor Alves, a gente conversando, eu não sei que ele ensinava música, eu nem sabia de nada. Ele falou para mim que ensinava música. Eu já, na mesma hora, eu sabia que ele ia ser o professor. Eu falei, quanto que você me cobra para ensinar a minha esposa, papai? Ele me deu um preço assim que ninguém faz. E uma aula que ela fez, ela saiu daqui pulando, glorificando a Deus, como se ela tivesse recebido um milagre. Porque uma aula que ela fez, claro que ela já fazia, ela sabia ler notas, ela sabia tocar as notas separadas do ritmo, mas uma aula encaixou todo o ritmo. E hoje ela já, domingo passado ela tocou 3 músicas, hoje já tocou mais outras músicas diferentes. E o louvor foi a primeira oração que eu fiz nessa igreja, para o Senhor levantar o altar de adoração neste lugar. E o Senhor já respondeu, o Senhor está no controle dessa obra, irmãos. Eu estou em paz, eu estou tranquilo. Você nunca vai me ver preocupado quando vai acontecer, que hora o Senhor vai fazer a obra acontecer. Ele já está fazendo devagar. É na hora dele, é no tempo dele, e a gente só tem que exaltar o nome do Senhor, glorificar o nome do Senhor, porque Ele está no controle, irmãos. Amém? O Senhor está no controle das nossas vidas. Lucas 23, vamos ler a palavra do Senhor. O título dessa mensagem é O Silêncio da Cruz e as Vozes da Multidão. É uma pergunta. O silêncio da cruz ou as vozes da multidão? A palavra de Deus diz assim, Lucas 23, a partir do versículo 33. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram e aos malfeitores, uma à direita e outra à esquerda. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram os sortes. E o povo estava olhando. Olha, esse detalhe é muito importante. E o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo, aos outros salvou. Salve-se a si mesmo, que este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre. E dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito com letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Hora sexta é como se fosse ao meio-dia até mais ou menos 6 horas da tarde. Escurecendo, não, até as 3 horas, das 3 às 6, desculpa, das 3 às 6 é a hora sexta. Nunca havia acontecido isso. 3 horas da tarde até as 6 horas da tarde escureceu a terra. Escurecendo-se o sol e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou.
até aí, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor agora em Mateus 27, do versículo 39 ao 44. Mateus, capítulo 27, versículo 39 ao 44. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes, os sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus escarneciam, dizendo: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confio em Deus, livra-o agora se o ama, porque disse: sou filho de Deus. Até aí podeis assentar. O título desta mensagem, eu repito mais uma vez: o silêncio da cruz, ou as vozes dos zombadores ou da multidão, como os irmãos queiram. O Senhor me deu essa palavra semana passada. Ao ler este capítulo, eu nunca tinha prestado atenção à ministração que o Senhor me deu. Naquele dia, irmãos, que o Senhor, eu quero atenção 100% de cada um. Naquele dia da crucificação, o dia que o Senhor já estava indo para a montanha, chamado Caveira, porque o lugar parecia uma caveira. O Senhor já tinha passado por Pilatos, o Senhor já tinha passado por Herodes, o Senhor já tinha passado pelos fariseus, pelos escribas, pelos religiosos, já tinha sido cuspido, já tinha sido maltratado, já tinha levado tapa na cara. Perante Pilatos, Pilatos não achou nada para condenar Jesus à morte, mas o povo insistia: crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos não queria crucificar Jesus. Pilatos somente queria castigá-lo e soltá-lo. E várias vezes ele tentou convencer o povo, mas o povo falava: crucifica-o. Aquele dia, Jesus de Pilatos foi para Herodes, para Pilatos tentar se livrar do sangue de um homem inocente, porque ele sabia que Jesus era inocente. E Herodes queria muito conhecer Jesus por ouvir falar da fama dele, pensou que Jesus ia fazer um milagre na frente dele, mas Jesus nada fez. E Herodes mandou os soldados zombar de Jesus, mandou os soldados bater em Jesus, castigar Jesus, e mandou Jesus de volta para Pilatos, zombado, já com dores, já com chicotada. E Pilatos, vendo aquele homem inocente já sofrendo, falou: vou soltá-lo. Deixa eu soltar este homem, porque eu não vejo razão para crucificar este homem. Mas a multidão continuava dizendo: crucifica-o. E Pilatos decidiu fazer o que a multidão pediu. Pilatos lavou a sua mão e falou: a vida dele ninguém vai me cobrar, porque eu não queria crucificá-lo. Vocês são responsáveis pelo sangue. Jesus calado, Jesus sem falar um A, sem murmurar, sem reclamar, tomou a sua cruz, foi subindo até o lugar onde ele ia ser colocado. E começou as vozes, começou o alvoroço, começou a multidão, começou a falação. É como a gente vê nos Estados Unidos, acontece isso também. Aqui tem a cadeira elétrica ou a injeção letal, que a pessoa morre, que é digna de morte. E eu lembro, alguns meses atrás, ou talvez ano atrás, uma mulher lá na Flórida foi condenada a essa punição porque ela tinha sido acusada de matar os seus filhos. E, na verdade, ela ficou presa muito tempo sendo julgada e, no final, todo os Estados Unidos olhando aquele julgamento final, todo os Estados Unidos olhando o que ia acontecer com aquela mulher, ela foi declarada inocente. E foi uma alegria, as pessoas sempre conversavam a respeito dessa mulher, me foge o nome dela, mas eu lembro no trabalho, a gente conversando, as pessoas falando, eu não sei se ela é inocente, ou se ela merece a morte, ou se ela matou ou não matou. Assim acontecia naqueles dias. Quando alguém era levado à cruz, quando alguém era levado à morte, a multidão se colocava para assistir.
O povo se colocava para ver aquela cena. O povo queria ver quem está morrendo, quem está sofrendo, se a pessoa mereceu, se a pessoa não mereceu. Era um alvoroço. Era multidão de pessoas, príncipes, soldados, trabalhadores comuns, pobres, ricos, todo tipo de pessoas estava naquele lugar. Todo tipo. Olhando aquela cena, eu li com vocês e fiz a questão de enfatizar a parte que na Bíblia fala que o povo estava olhando. O povo estava de olho. O povo estava observando. O povo estava vendo o que estava acontecendo, porque Jesus era conhecido. Jesus tinha feito muitos milagres. Jesus tinha curado muitas vidas. Jesus tinha feito grandes coisas. Tinha multiplicado pães para multidão. Com certeza tinha ali naquele momento multidão que estava naquela multiplicação dos pães. Mas a grande voz que soava no meio daquele povo não era a multidão a favor de Jesus. As grandes vozes que soavam naquele dia não eram as vozes daqueles que queriam Jesus solto. Porque aqueles que queriam Jesus solto estavam com medo de falar, de soltar a sua voz. Até os discípulos mais chegados de Jesus estavam com medo de falar que era seguidor dele, porque estava com medo de ser colocado na cruz também. Os discípulos não abriam a sua boca, quanto mais os outros, quanto mais as multidões, quanto mais aqueles que receberam milagres, quanto mais aqueles que foram curados, quanto mais aqueles que receberam a bênção da parte de Jesus. Ninguém ousou abrir a sua boca. Não tem escrito, não tem relato na Bíblia, nos 4 evangelhos, dessas pessoas abrindo a sua boca e falando, não, solta ele. Ninguém.